Olá, povão, tudo bem? Eu quero falar para vocês aqui de duas hipóteses terríveis, né? Muito ruins, mas eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é a seguinte: imagina um indivíduo com autismo, um pré-adolescente ou adolescente, que um dia tem uma convulsão na escola. Lembrando que pessoas com autismo têm cerca de 20% de probabilidade de epilepsia e que ela, em geral, não aparece quando a criança é muito pequena, né? Aparece no decorrer do tempo. Portanto, é super plausível essa possibilidade. Você liga para a mãe e o celular dela tá sem bateria. Absolutamente normal também. Você liga para o SAMU vem, leva a criança, dá nela uma injeção de que ela é alérgica e ela morre. Ou ela passa muito mal. Olha o prejuízo para esse indivíduo, para essa família e para a própria escola que vai responder juridicamente. Gente, isso é muito, infelizmente, muito fácil de acontecer. Mas pode ser resolvido facilmente, por uma coisa que demora, sei lá, 40 minutos para fazer. Que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o protocolo de conduta. Mas eu vou dar uma outra situação, que essa é menos trágica, mas é muito comum, né? Que é o seguinte: um belo dia, você tem uma criança que tem um quadro um pouco mais difícil, que tem um acompanhante, esse acompanhante não vai. E aí fica alguém lá na porta da escola, quando o pai ou a mãe chega, a diretora falou para ir embora porque o acompanhante não veio e não tem ninguém que cuida dele. Ou liga para a família para poder dizer isso, para não levar. E ainda tem um monte de problema. O primeiro problema é que isso é ilegal, certo? A criança está tendo um direito negado à escola, é ilegal. Quem da escola está comandando isso está se expondo juridicamente demais. Eu vou dar uma solução aqui para vocês, para isso não acontecer mais. Segundo problema é que essa criança que tem uma expectativa, um planejamento, tem grande chance de, porque foi quebrada essa expectativa, de entrar em crise. Terceiro motivo, porque essa mãe, esse pai tinha um planejamento, tinha coisa para fazer, tinha compromisso. Não pode isso acontecer no meio do dia, né? Isso destrói aí, possivelmente, a vida profissional, a saúde mental dessa pessoa. Então, isso, inclusive, esse problema de saúde mental vai, inclusive, se voltar contra a escola logo na frente. Então, isso não pode acontecer. E aí eu vou falar aqui de quais são as soluções que a gente pode lidar para essas questões aqui, que estão relacionadas a isso que é o protocolo de conduta. Eu vou falar logo, depois da vinheta. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo. Fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência. O protocolo de conduta é absolutamente fundamental na escola e vai resolver um monte de problemas, é super simples de fazer, né? Existem outros modelos diferentes, mas eu vou mostrar para vocês aqui um modelo, e aí vocês podem copiar, podem fazer igual e podem ir adaptando também para a criança com a qual vocês estão trabalhando, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, e aí depois que eu mostrar, aí eu vou fazendo as considerações aqui, tá? A gente vai indo e voltando aqui. Protocolo de conduta de Joãozinho. Eu botei Joãozinho, que é esse nome genérico, né? Mas na verdade, a maior parte das informações aqui eu estou baseando nas informações reais do meu filho. Meu filho é o Benício, tem 15 anos, ele tem um quadro severo de autismo, né? Então, olha aqui, essas informações que estão aqui, que não estão em negrito, são informações dele. Então, não faz sentido você copiar, porque você tem que colocar a informação do estudante com o qual você está trabalhando, né? Mas só para vocês visualizarem, conseguirem entender aqui como exemplo. Do lado esquerdo, tem aqui em negrito, são as questões que você vai ter que preencher. Essas sim, você pode copiar e pode adicionar outras questões aqui. Então, vamos lá. O que gosta? Celular, galinha pintadinha, cocoricó, vinhetas de TV, livros e revistas para folhear e sentir a textura. Veja que tem aqui assim, porque esse aqui é um Word, tá, gente? Vocês vão fazer no Word normal. O que ele não gosta? Muito barulho, pegar em tinta. Então, vocês têm uma informação aqui interessante. Vamos imaginar o seguinte: um acompanhante não vai vir hoje. O que a direção pode fazer? Ao invés de dizer para a mãe para levar embora, porque ele está se expondo juridicamente muito ao fazer isso, e por todas as coisas que eu falei, né? O diretor tem que nomear uma outra pessoa da escola para acompanhar esse indivíduo naquele dia. Nomear quem? Um inspetor, né? A inspetoria vai ficar desfalcada, mas paciência. Um inspetor, um estagiário, um outro professor que está fazendo um outro projeto, alguma coisa, alguém. Mas a gente não pode violar o direito desse indivíduo. É claro que o ideal seria que tivesse o substituto, e aí tem que pedir isso para a secretaria, mas o que a gente não pode dizer é o seguinte: já que a secretaria não dá, então a gente vai violar o direito da criança. A gente pode deixar outra coisa, assim, desfalcada, como uma inspetoria ou como algum outro projeto de outro professor, mas não a criança com deficiência. Lembrando que ela é a mais vulnerável, portanto, ela deve ser a primeira protegida. Qual é o problema? O problema é que esse acompanhante provisório, que eu vou chamar assim acompanhante provisório, ele não sabe como aquela criança funciona, ele não sabe, né? Quem sabe é o acompanhante. E aí não resolve muita coisa. O problema é isso aí que está tudo errado, porque a gente pega o acompanhante, chega na escola, diz acompanhante, aquela ali é a criança, boa sorte. Está tudo errado.
Então a gente precisaria, em primeiro lugar, quando a criança chega, ter uma avaliação completa, com protocolo cientificamente validado, tudo redonda. E a gente escreve um PEI, um plano educacional individualizado. A gente tem lá como é que aquela criança funciona e quais são os procedimentos que eu vou utilizar com ela. Se chama acompanhante, quando ele chega, diz acompanhante, é isso aqui que você vai fazer, ó. A criança é essa aqui, está aqui na avaliação, vai lá. Você vai cumprir isso. Se isto for feito, então a gente sabe como aquela criança funciona, nós sabemos as suas fragilidades, as suas forças, né? Então a gente tem conteúdo para a gente produzir o protocolo de conduta e aí, quando o acompanhante for nomeado naquele dia, a gente tem ali o mínimo que ele precisa fazer para sobreviver naquele dia, para aquele dia ser um dia produtivo. Não vai ser o dia melhor dessa criança, mas também não vai dar pepino, entendeu? Então, por exemplo, considere isso aqui que eu falei para vocês, ó. Não gosta de muito barulho, certo? Bom, se o acompanhante provisório está com ele em sala, e aí está começando a ter muito barulho, as crianças ficaram muito animadas por causa de alguma coisa, negócio de um time, sei lá, alguma coisa que aconteceu, ele pode dizer, professora, posso ir com o Joãozinho ali na biblioteca pegar uma revista? Lembram? Que gosta? Revistas para sentir a textura. Aí sai um pouco, espera as crianças relaxarem um pouco, vai lá, pega a revista, dá uma mexida na revista e aí você volta para a sala já para administrar, para evitar problema. Tá dizendo ali, o que ele não gosta? Pegar em tinta. Então a professora diz, ó, gente, hoje nós vamos fazer aqui uma atividade, todo mundo vai pegar na tinta guache e vamos pintar aqui na cartolina. Ela já diz assim, professora, ele pode fazer, o Joãozinho pode fazer com canetinha? Pode, beleza. Ó, já nos livramos de outra aqui. Então é isso, a gente vai utilizar isso aqui para ter um mínimo de conduta para aquele dia. Vamos para o próximo aqui. Informações médicas, tá? Alergias à abelha, medicação risperidona e frísio, médico fulano de tal. Então presta atenção. Vamos imaginar que o SAMU veio, entreguei para o SAMU, só que eu entreguei o protocolo de conduta. Daí, se tiver alguma medicação que tiver alergia, vai estar nesse campo. Portanto, já não tem esse risco. Se tiver alguma medicação que tem interação medicamentosa com alguma coisa que ele toma, já está ali a informação. E se ainda tiver uma coisa mais complexa, mais sensível, já tem informação do médico. Ou seja, a escola, nesse caso, foi totalmente responsável com essa família, com essa criança. E ao ser responsável, ela preservou a dignidade dela e preservou a si mesmo, né, dessa responsabilidade jurídica. Esses problemas estão resolvidos à medida que você faz o protocolo de conduta e tem ele à mão quando o SAMU vem. Vamos para o próximo. Informações alimentares, tá? Intolerância não tem. Alergias, camarão. O que gosta, arroz, feijão, carne, batata frita, bolacha maisena. O que não gosta, verdura, chocolate. Já perdeu credibilidade aqui não gostar de chocolate, né? Observações, come sozinho, com colher, mas derruba parte da comida, exigindo guardanapo na mesa e higiene posterior da mesa. Aqui já tem uma primeira questão importante. Quem que tem que ter esse protocolo de conduta? Eu estou falando do acompanhante provisório, mas na verdade todo mundo que lida com essa criança. Então imagina aqui nesse caso que talvez a merendeira tenha que ter. Porque, no caso do meu filho, por exemplo, se você colocar a verdura, ele vomita. No prato dele, ele vomita. Então, já precisa estar fora do prato. Claro que o acompanhante pode dizer para a pessoa da merenda, né? Mas, dependendo de qual tipo de coisa aqui, é importante que ela própria tenha. Vou dar um exemplo. Nesse caso, a alergia a camarão não vai ter na escola, né? Mas digamos que seja uma coisa que tem. Essa pessoa precisa ter informação não só para não colocar no prato, mas saber que na hora de cozinhar não pode ter alguma coisa que foi cozida com aquilo, digamos que tivesse camarão na escola, né? Se ele fez o camarão com o macarrão, não adianta tirar o macarrão. Tem que fazer o macarrão separado, porque a alergia, ela tem o potencial de até matar a pessoa, inclusive, simplesmente por ter sido feito na mesma panela. Então ela tem que ter essa informação também. Pode ser que o indivíduo precise que as comidas venham separadas, ou que uma coisa venha em cima da outra, mas não exatamente da maneira que normalmente ela coloca. Então tem que ter essa informação, ela é muito importante. O acompanhante provisório, imagina aqui, nesse caso que eu dei aqui, imagina o seguinte, ele vai lá e coloca o garfo. A criança pode não comer porque está com o garfo, está dizendo aqui, com colher. Então ela vai pegar a colher. Ela pegou a colher, ela começou a comer e começou a cair. E aí o acompanhante provisório naquele dia, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar ou não vai ajudar? Vai ajudar que tanto? Aqui já tem informação, não é para ajudar, deixa ele comer, mesmo que caia. Que precisa de uma higiene posterior da mesa, mas não ajuda, porque a gente está sempre buscando autonomia. Então ele tem a informação, ele tem a segurança para lidar com aquela criança. Tem uma coisa, eu estava dando um curso de PEI em uma prefeitura, e uma professora, me relatou um outro caso que não está aqui cumprido, e aí eu acho que é uma oportunidade legal para a gente discutir. O caso era o seguinte, ela estava dizendo que ela tem lá, acompanha lá uma criança, que ela tem alergia a ovo, e ovo, diferente da camarão, acaba tendo muito, mas a alergia é tão grande que ela não pode estar nem no ambiente que tem ovo, porque os traços de ovo no ambiente fazem ela passar mal. Isso de fato acontece. Tem muitas crianças que têm uma alergia
muito acentuada. Então aqui, o que a gente tem que fazer? Neste caso, teria que pegar aqui o Word, botar mais uma linha, inserir uma linha na tabela e colocar uma conduta ali antes do intervalo, tipo, meia hora do intervalo, que o acompanhante deve ir até a cozinha ou deve pedir para alguém ir até a cozinha e perguntar qual é a comida. E se for ovo, ela deve dirigir o indivíduo até um outro lugar ou ficar na sala, sei lá, depende de qual arranjo lá da escola. E dar comida para ele nesse lugar. Pedir para alguém buscar comida e dar para ele nesse lugar, para evitar que ele passe mal. Mas você não pode ir lá, errar, ele passa mal e aí você acerta. Não pode, você não pode expor a criança a esse risco, entendeu? Então aqui é uma planilha que é editável. Você pode mudar aqui a tabela da maneira que couber aí as necessidades do seu estudante, tá? Vamos voltar. Informações de comunicação, tá? Sistemas de comunicação, troca de figura e fala. Então, no caso do meu filho, ele faz uma parte de cada um. No caso do aluno com o qual você está trabalhando, pode ter aqui também sinais, sistema gerador de voz, tablet, coisa assim. Como é que ele pede para ir ao banheiro? Diz ban. Como é que ele pede água? Diz agu. Como é que ele comunica dor? Chora e toca repetidamente no lugar com dor. Então, presta atenção. Se eu coloco um acompanhante provisório e naquele dia o indivíduo diz ban e ele não leva no banheiro, esse indivíduo pode fazer xixi, cocô nas calças e ele se expor a uma situação constrangedora. No caso, se ele ficar sem água, ele vai ficar numa situação de sofrimento. Se ele comunicar que ele está com dor e continuar ali, a mesma coisa, isso tem grande chance de dar um pipinaço ali. Então, com essa informação, ele consegue se virar ali nas coisas mínimas, coisas básicas, tá? Continuando aqui. Comunica que não quer algo, entrega o cartão de não. Atende instruções, fala senta aqui apontando para o lugar. Isso aqui é interessante, que às vezes a criança, você fala senta aqui, ela senta. Se você falar assim, é para sentar, ele não senta, quer dizer, ele aprendeu diante de uma instrução muito específica às vezes, né? A apresentação do roteiro visual de lavar a mão no banheiro, pegar a merenda e arrumar os materiais. Demais instruções, falar claro, direto e eventualmente dar apoio físico. Então aqui, por exemplo, pode ser que algumas crianças, se você der apoio físico ao adolescente, né? Ele vai espanar, não vai ser bom, ele vai ficar agressivo. Aqui eu estou dando a informação que tudo bem, poderia fazer isso, né? Vamos lá, vamos continuar. Gerenciamento de crises, tá? Isso aqui é o seguinte, pessoal, essas informações estão aqui não são do meu filho porque ele não tem as crises agressivas, mas muitos indivíduos têm, então eu pensei num outro indivíduo aqui e coloquei essas informações. Obviamente vocês não vão copiá-las porque não faz sentido, né? Você vai copiar só o que está aqui em negrito, né? Você só vai colocar isso aqui primeiro, se o indivíduo tiver crise agressiva, é óbvio que senão não faz sentido, e se essas crises já tiverem acontecido, você tiver informação sobre elas, não é para inventar, óbvio, né? Mas óbvio precisa ser dito também. Então vamos lá. Eu posso ter, eventualmente, certos eventos do ambiente que disparam um processo de comportamento agressivo, né? Que a gente chama de gatilho. Pode ser que eles estejam mais claros ou menos claros, né? Então, a gente tem um processo de aceleração, ou seja, à medida que comportamentos de pré-crise começam a aparecer, e aí você tem aqui, no final, a crise propriamente dita. O que é uma crise? Eu estou falando aqui do ponto de vista do PCM, que é o Sistema Profissional de Gerenciamento de Crises, o Professional Crisis Management, como eles enxergam a crise, tá? Eventualmente pode ter outras definições, mas é assim. Quando você tem agressão contra outras pessoas, ou autoagressão, né, contra si mesmo, ou disrupção, né, quebra do ambiente, uma dessas três coisas, e elas precisam cumprir duas características, serem contínuas e de alta magnitude. Então, se houver esse quadro, é um quadro de crise. Gatilhos, nesse caso aqui. Sinal escolar, às vezes, grito em sala de aula, ver foto da mãe. Olha aqui, digamos que seja o sinal escolar e eu estou numa sala que é bem do lado do sinal. Então, na hora que vai bater o sinal, eu posso levar esse indivíduo lá para o fundo da sala, posso colocar nele um abafador de ruído, eu posso falar, professora, posso ir 2 minutos antes para o intervalo, por causa do sinal? Enfim, eu posso usar alguma estratégia aí, porque eu sei que isso é um gatilho, entendeu? Mesma coisa, se tem grito em sala de aula, opa, aconteceu o grito, eu pego ele, vamos tomar uma água, ou sei lá, vamos fazer alguma outra coisa para evitar, então, que isso dispare um processo de aceleração, né? Mas, em alguns casos, a gente tem sinais de aceleração que a gente vai observar que são sinais mais genéricos, né? Quando a gente faz o curso do PCM, por exemplo, a gente aprende lá uma série de sinais de aceleração. Tem o pré-crise 1, pré-crise 2, pré-crise 3. Não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas aqui, digamos que né, no caso desse indivíduo, a gente tem esses sinais de aceleração que são bem claros e que eu estou informando isso para esse acompanhante, o acompanhante que não conhece direito ele, acompanhante provisório. Então, eu poderia descrever aqui, por exemplo, né? Choro com soluço, bater no próprio rosto, ficar pulando enquanto chora, né?
Então, esses são sinais de aceleração. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai fazer procedimentos de desaceleração. Também, como eu disse, né, quando a gente aprende lá o PCM, tem trocentas estratégias de desaceleração, né? Para o pré-crise 1 são 9, pré-crise 2 são 8, pré-crise 3 são 7 estratégias, né? Mas, digamos que para este caso específico, para essa situação específica, eu tenho algum procedimento que seja muito efetivo, né? Ou nesse caso eu coloquei mas poderia ser 1, 2, 3 e tal. Então eu poderia descrever aqui, procedimento de desaceleração. Pegar em ambas as mãos de Joãozinho, chamá-lo, perguntar o nome de sua mãe e, quando responder Joana, levá-lo para o pátio para caminhar e tomar água. Então esse aqui é só um exemplo, não façam isso aqui porque está escrito aqui, tá? Estou pegando essa hipótese aqui. Bom, e aí eu posso ter um sinal de pico da crise, um caso assim muito drástico, né? Então, ele avançar para bater em outras pessoas gritando. Se eu estou lidando com um indivíduo que eu não conheço direito, eu preciso saber qual é a manifestação ali de crise dele, qual é essa situação, né? E aí eu tenho o procedimento de crise usual, também isso aqui não necessariamente precisa estar aqui, porque os praticantes, as pessoas que aplicam um procedimento de manejo de crise, eles vão saber ali dependendo da situação, mas pode ser que faça sentido você já colocar aqui, porque fica mais fácil para as pessoas saberem, né? E quem pode realizar? Então eu coloquei fulano, cicrano, beltrano, praticantes P2, PCM. Então, se num lugar que você trabalha tem pessoas que são formadas no protocolo de segurança, você já coloca o nome deles. Por quê? O acompanhante provisório já sabe quem chamar. Agora, eu quero contar para vocês uma situação que é história real, tá? Que aconteceu não faz muito tempo aqui no interior de São Paulo. Foi o seguinte, uma professora estava com uma menina em sala de aula, uma menina com autismo, que começou a ter um comportamento ali agressivo, né? Não tanto, mas começou ali a aceleração, né? Pô, o que ela fez? Ela colocou uma música. Tinha um som, ela colocou uma música. E aí a menina começou a acalmar. Veja, eu não estou dizendo que esse procedimento está correto, tá? É muito mais complicado essa discussão sobre o comportamento do problema. Mas ela começou a acalmar, naquele momento começou a funcionar. Ela se acalmou, a professora pensou assim, bom, agora é a oportunidade de eu fazer esse vínculo aqui, transformar isso aqui em uma coisa lúdica, melhor, interessante e tal. Ela começou a cantar música também. Portanto, tinha a música lá e virou uma música compartilhada porque a professora começou a cantar. A menina se levantou, a professora sentou, né? A menina se levantou, veio até ela, a professora pensou, agora arrebentei, né? Agora tá esse vínculo, vai me abraçar. A menina chegou e deu uma cabeçada que quebrou em cima e embaixo, em múltiplas partes. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Eu não lembro qual foi a cidade, mas eu lembro que acompanhei essa situação. Foi um caso assim muito sério, muito grave mesmo. Mas quebrado mesmo, detonou. Eu não sei se essa professora vai voltar a dar aula, como é que ela vai voltar a falar, dor, não sei. Mas o que eu quero salientar para vocês aqui é o seguinte, que havia na escola uma avaliação dessa menina que está dizendo o seguinte, tem aversão à música compartilhada. Sabe ali onde tem o que não gosta? Tipo aquilo. Aversão à música compartilhada. Só que esta avaliação não estava com a professora regente, estava só na sala de recursos. Isso quer dizer que a escola negou para a professora uma informação crucial e colocou esta professora em risco, não dolosamente. Claro que ninguém fez isso por mal, mas fez isso por falta de competência. Isso não poderia acontecer. Olha o que aconteceu com essa professora. E eu imagino até com a menina, talvez o sofrimento, talvez a rejeição, às vezes, de outros professores, dos alunos, todo o constrangimento. Então, é uma situação horrível que poderia ter sido resolvida com um protocolozinho de conduta feito em poucos minutos e distribuído para todo mundo que lida com essa criança. Agora veja, pessoal, como é que a gente produz este protocolo? Coisas muito similares a essa começaram a ser feitas por mães. As mães faziam dos próprios filhos e entregavam nas escolas. Né? Tem muitos exemplos na internet. Andrea Werner divulgou um que ficou muito famoso, muitas pessoas compartilharam. Qual que é o problema disso? Veja, do ponto de vista da mãe está certíssimo, ela está fazendo aquilo que é melhor para o seu filho. Agora, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da prefeitura, né, do órgão estatal, essa responsabilidade não pode ser terceirizada para a mãe. Primeiro porque é um trabalho a mais que eventualmente ela não necessariamente vai conseguir fazer, né? Também tem informações técnicas aí que às vezes são mais difíceis de elaborar, mas também porque isso acaba restringindo isso àquelas mães que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, e essa não é a realidade de todas as famílias. Tem muitas famílias muito humildes, muito simples, que precisam que isso seja feito de maneira profissional, além da questão do tratamento daquelas informações. Então, você pode fazer, por exemplo, na matrícula, você pode dizer o seguinte, tem um laudo, né, ou tem no portfólio da criança que tem
uma condição especial ainda que está investigando aí no laudo, opa, deixa eu colher um pouco mais de informação aqui. Peraí, eu vou colher essas informaçõezinhas. Eu tenho aqui, rapidinho. Se você já passou do período da matrícula, está no meio do ano, está no fim do ano, como agora quando está sendo liberado esse vídeo, e você não está com o protocolo de conduta, não tem problema, chama a mãe, liga para ela. Fala, mãe, cria umas informaçõezinhas aqui que eu estou aqui colhendo. Algumas dessas informações, os professores que já lidam com ele, já têm essas informações, então já sabem. Então isso é super simples de fazer. Faz isso aqui num Wordzinho, copia aqui o que eu fiz, insere o que for necessário para o seu estudante, mas garante que ele tenha isso. Então, o protocolo de conduta é como nós vamos agir com ele, nessa e nessa circunstância. Eu agora vou fazer para vocês um protocolozinho de conduta, tá bom? É o seguinte, vai aí, curtir, clica agora no sininho, tem um sininho ali, tu clica isso no sininho, e agora se inscrever. Se você não está inscrito ainda, que é sacanagem, né? Porque a gente tem trazido muita informação aqui de qualidade, muita coisa, principalmente para discutir inclusão escolar. Então, espero que você acompanhe tudo aqui e manda esse vídeo. Gente, todos os grupos de escola, de professor, manda todos, grupo de pais, vamos espalhar aqui esse conhecimento, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.